Reforma íntima sem martírio, capítulo 10, reflexo matriz. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias a realizar-se. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 7. Que ideia mais clara de reforma íntima se pode registrar que essa exposta acima? Naquela cuja ideia do mal não faz parte de sua bagagem mental. Encontramos a transformação moral efetivada. Allan Kardec, no entanto, no item 4, capítulo 8, de O Evangelho segundo o Espiritismo, deixa claro que o verdadeiro espírita seria reconhecido não só por esse aspecto moralizador, mas igualmente pelos esforços que emprega para domar as más inclinações. Nesse ângulo, encontramos o outro estágio, aquele que a ideia do mal acode e é repelida. Será reducionismo definir o processo renovador da vida íntima por meros critérios de aparência exterior. Ser espírita é uma vivência ética que reflete e, a um só tempo, induz profunda metamorfose no campo da mente. Dessa forma, deixa de ser um conceito religioso para alcançar o nível de sagrada viagem pelos escaninhos da alma, pelo autodescobrimento e pela conduta. No reino mental, encontramos complexos mecanismos que operam a formação da personalidade como sendo uma identidade temporária do espírito nas sendas evolutivas. Subconsciente, consciente e superconsciente são níveis que interagem em perfeita ação conjunta em funções específicas. No campo da subconsciência, encontramos o reflexo e a emoção induzindo para o consciente. O projeto das ideias que vão se unir para compor atitudes e palavras nos rumos da perfeição ou no cativeiro das expiações dolorosas. Portanto, a cadeia reflexo, emotividade, ideia, ação, palavra compõe a fisiologia da alma. Os reflexos são como personalidades indutoras, estabelecendo o automatismo dos sentimentos externados em atitudes e palavras. Nesse circuito, vivemos e decidimos, progredimos ou estacionamos. Não será incorreto, conquanto os muitos conceitos, definir personalidade como sendo núcleos dinâmicos e gestores de sentimentos, funcionando sob automatismo mental contínuo. São essas muitas personalidades construídas nas múltiplas vivências da alma que formam os alicerces das inclinações humanas. Tendências, impulsos, desejos, intenções e hábitos. Na usina da mente, o pensamento exerce a função de supervisão ininterrupta da rotina mental, sob a gerência da vontade, expedindo ordens de aprovação ou censura pela utilização da inteligência, a qual decide e avalia os estímulos recebidos da vida. Somente depois dessas intrincadas operações é que são acionados os sentimentos, que esculpirão a natureza afetiva de toda essa sequência, conduzindo a alma a perceber os ditames da consciência nessa sucessão vertiginosa de movimentos sublimes da alma. Por isso, os pensamentos precisam ser muito vigiados para não induzirem as velhas emoções, as quais associamos às experiências da atitude
conforme os roteiros que escolhemos durante milênios. Nessa sequência da vida mental, encontramos o reflexo matriz do interesse pessoal, como sendo a origem da rotina das operações psíquicas e emocionais, as quais convergem para o que nomeamos como personalismo, a parcela doentia do ego. Assim, ponderamos por que o interesse individual em si mesmo é uma necessidade para o progresso. Seu excesso, no entanto, gerou essa fixação prolongada da alma no narcisismo, a paixão pelo que imaginamos ser. Com razão, asseveram os orientadores espirituais da codificação. Frequentemente, as qualidades morais são como num objeto de cobre. A douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem do bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas. E, às vezes, que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos admiram como se fora um fenômeno. O Livro dos Espíritos, questão 895. Por causa dessa estrutura de sustentação psicológica do personalismo, vivemos preponderantemente em torno daquilo que imaginamos que somos, sustentados por convicções e hábitos que irrigam todo o cosmo pensante do ser com ideias e sentimentos irreais ou deturpados sobre nós mesmos. São as ilusões. Sua manifestação mais saliente é a criação de uma autoimagem superdimensionada em valores e conquistas que supomos possuir. Lutamos há milênios com a força descomunal desse reflexo matriz que dirige, por automatismo, até mesmo a maioria de nossas escolhas. Em razão disso, quando temos o interesse pessoal contrariado, magoamos. Quando feridos, penetramos no melindre. Quando ameaçados, tombamos na insegurança. Quando traídos, caímos na revolta. Quando lesados, nos inclinamos ao revide. Podemos, entretanto, mudar esse quadro, pois Freud, um dos mais célebres cientistas das ciências psíquicas, dizia que, em matéria de impulsos, depositava esperanças no futuro por considerar os seres humanos educáveis. O desenvolvimento de novos hábitos constitui a terapêutica para nossos impulsos egoístas. A caridade, entendida como criação de relações educativas, será a medida libertadora dessa escravidão dolorosa nos costumes humanos. O treino da empatia, o aprendizado de saber ouvir, o cultivo do respeito à vida alheia, a cautela no uso das palavras dirigidas ao próximo, a sensibilidade para com os dramas humanos, as atitudes de solidariedade efetiva e renovadora são autênticos ensaios das qualidades superiores que vão, pouco a pouco, desenvolvendo um novo reflexo do interesse universal, desenovelando as branduras do altruísmo e do amor, reflexos celestes do Pai, nos quais todos fomos criados, distantes do mal e da dor. Quando alcançarmos esse patamar, podemos afirmar com Kardec: em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado.